Olá, hoje vamos falar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e nessa aula em específico vamos falar sobre o objetivo, a sua caracterização e a sua organização. Então, o objetivo dessa CIPA seria a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Todos os estabelecimentos devem constituir CIPA, então seja ele de empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, todas essas instituições devem possuir CIPA. Se a empresa tem mais de uma unidade, mais de um estabelecimento, deve-se ter uma CIPA por estabelecimento. E como se dá a organização então dessa comissão? A CIPA ela é composta tanto de representante do empregador, representantes do empregador, quanto de representante dos empregados. E o dimensionamento dessa representação, ele é previsto no quadro 1 dessa norma, que é a NR5 que nós estamos falando. Esse quadro 1, ele consta para vocês nos anexos das aulas de vocês, quem quiser consultar essa representação, como se dá esse dimensionamento. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Então, o empregador que vai designar quem serão os seus representantes, tanto os titulares quanto os suplentes. E já os representantes dos empregados, tanto os titulares quanto os suplentes, eles serão eleitos. Então, haverá uma votação, haverá uma eleição para se escolher quem serão esses representantes. E essa votação é em escrutínio secreto, do qual participa todo mundo, independentemente da filiação sindical, somente os empregados que estão interessados em participar. Então, não é obrigatório que todos participem dessa eleição. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente dos votos recebidos, também observará o dimensionamento do quadro 1, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos específicos. Tá bom? Então, vamos supor que eu precise ter 2 representantes dos empregados. Então, os 2 mais votados serão os titulares e quem pegou em terceiro e em quarto lugar, eles entrarão como suplentes. Quando o estabelecimento ou a organização não se enquadrar no quadro 1, a empresa ela deve designar um responsável pelo cumprimento dos objetivos dessa ANR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados através de uma negociação coletiva. O mandato dos membros eleitos na CIPA terá duração de 1 ano e é permitida uma única reeleição. Então, eles foram eleitos, eles vão ficar no mandato durante 1 ano e se eles quiserem participar da próxima votação, eles podem participar dessa próxima votação. É vedada a dispensa arbitrária, ou seja, sem justa causa, do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Ou seja, quem se candidatar a partir do momento que se candidatou e se a pessoa for eleita, durante 1 ano após o final do mandato dela, ela não pode ser dispensada sem justa causa, tá bom? Serão garantidos aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais na empresa,
sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. Isso significa que os membros da CIPA, eles deverão continuar nas funções que eles executam na empresa e eles não podem ser transferidos para outro estabelecimento sem a sua vontade ou sem a sua permissão. Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês, né, o que diz nesse parágrafo 1º e 2º do artigo da CLT. O empregador, ele deverá garantir que seus indicados, né, como a gente viu, os representantes do empregador são indicados por ele, mas ele deve garantir que esses indicados tenham a representação necessária para que se discuta e encaminhe soluções, né, de questões de saúde e segurança no trabalho que são analisadas pela CIPA. E o empregador, ele designará entre os seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares do vice-presidente. Então, o que significa isso? O empregador, ele vai designar todos os seus representantes. Só que desses representantes que ele designou, ele vai escolher quem será o presidente. E desses representantes que ele designou, os representantes dos empregados que fazem parte da CIPA, que vão escolher o vice-presidente. Então, o presidente é escolhido pelo empregador e o vice-presidente é escolhido pelos representantes dos empregados pertencentes na CIPA. Aí que o artigo, então, da CLT, o que ele traz, né? Que ao empregador é vedado, então é proibido, né, transferir o empregado sem a sua anuência ou sem que o empregado concorde para localidade diversa da qual resultar do contrato, então da qual ele foi contratado, para aquela unidade que ele foi contratado, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio, tá? Então, não se considera, né, transferência que ele não precisar mudar do seu domicílio. Então, se ele não precisar mudar, a gente não considera isso como transferência, porque ele vai estar na mesma localidade. Então, não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade do serviço. Então, se no contrato, né, do funcionário está implícito ou explícito a sua transferência, ele pode ser transferido caso haja a necessidade para isso. Tá? E é lícita a transferência, ou seja, é permitida, né, a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que o empregado trabalhar. Então, se o estabelecimento for extinto, ele pode ser transferido sem a sua, né, anuência para outro estabelecimento. E em caso, né, de necessidade de serviço do empregador, poderá transferir o empregado para a localidade diversa da qual resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, né, enquanto durar a situação. Então, o que significa isso? Que se a empresa ela tiver mais de um estabelecimento, né, e esses estabelecimentos ficarem em cidades diferentes ou até em estados diferentes, ela pode, em caso de necessidade, alocar, né, transferir um empregado por um tempo determinado para uma outra localidade, desde que, né, ela aumente no mínimo em 25% o salário desse funcionário durante todo o tempo que ele precisar ficar nessa outra localidade. Tá? Então, nesse caso, também é permitido. Os membros da CIPA, tanto os eleitos, que são os representantes dos empregados, quanto os designados, que são os representantes do empregador, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior.
Então, assim que termina um mandato, a próxima equipe, ela inicia no primeiro dia útil após o término desse mandato. Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e um substituto, entre os componentes ou não dessa comissão, sendo que nesse caso é necessária a concordância do empregador. Ou seja, se não for, eles vão indicar um secretário e um substituto, e se essa indicação não for entre os componentes dessa comissão, é necessário que o empregador concorde com isso. Tá? A CIPA, ela não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato dos seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, o que significa isso? Que naquele quadro 1, desta NR, onde está estabelecido a quantidade de representantes tanto dos empregados quanto do empregador, vamos supor que eu precise de 5 representantes dos empregados de acordo com o número de funcionários que eu tenho. Se depois de um tempo eu tiver menos quantidade de funcionário, aí analisando o quadro novamente, eu não preciso mais de 5, eu preciso de 4, eu não posso fazer essa alteração. Eu preciso terminar esse mandato com essa quantidade de 5 representantes, tá? Exceto se o estabelecimento encerrar as atividades, aí nem a comissão não vai mais existir.